Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estamos aqui para falarmos do funcionamento da panela de pressão. Por que será que a panela de pressão, então, cozinha os alimentos mais rapidamente do que uma panela com a tampa aberta? Bora entender então? Logo após a vinheta. É isso aí, galera, então bora lá. Como funciona a panela de pressão? Bom, dentro da panela, a gente tem água e conforme você vai aquecendo essa água, vão se formando bolinhas de vapor aqui embaixo, que vão subindo, né? E vai se formando, então, uma quantidade de vapor aqui na parte de cima da panela. Esse vapor na parte de cima começa a pressionar o líquido para baixo, dificultando, então, essas bolinhas de vapor de sair. Ou seja, conforme você vai aumentando a pressão, mais difícil vai ficando aqui dessas bolinhas de vapor saírem aqui, né? Então, o aumento da pressão dificulta o processo de ebulição da água, ou o aumento da pressão aumenta o ponto de ebulição da água. Numa situação comum, uma panela destampada, por exemplo, a gente tem uma pressão, vamos pensar que a gente está ao nível do mar, pressão de 1 atmosfera. Nessa pressão especificamente, a água ela vai ferver, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Dentro da panela, essa pressão ela pode chegar até 2 atm. E assim, você consegue uma temperatura de ebulição de até 120 graus Celsius, ou seja, você consegue água líquida a 120 graus Celsius e por isso, então, o alimento que está aqui dentro vai cozinhar mais rápido. A água a uma temperatura maior cozinha o alimento muito mais rápido, não é mesmo? Bom, mas vamos entender mais profundamente isso daí, ó. Aqui a gente tem o diagrama de fases da água. O que é isso? É um diagrama de pressão por temperatura, onde você tem aqui os estados da matéria, né? Sólido, líquido e vapor. Então, para uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio e uma temperatura de 0,01 graus Celsius, nós temos aqui o ponto triplo. O que é o ponto triplo? É o ponto onde a substância coexiste nos 3 estados da matéria. Você pode ter ela no estado sólido, líquido ou vapor. Lá em cima a gente tem o ponto crítico. O que é o ponto crítico? É o ponto a partir do qual a temperatura mais alta do que essa, a substância ela se torna gás. Qual a diferença de vapor e gás? O gás, você não consegue, só mexendo na pressão, fazer com que ela, por exemplo, retorne para o estado líquido. Tá? Então, a partir dessa temperatura, não adianta mexer aqui na pressão, que ela não vai se transformar em líquido novamente. Veja comigo, ó. Se eu tiver, por exemplo, uma temperatura específica aqui embaixo, ó, entre 0,01 e 374, e uma pressão abaixo de 4,58, essa substância ela está em vapor, né? A água estaria vaporizada aqui. Mas se eu aumento a pressão, ó, aumentando a pressão, mantendo essa mesma temperatura, eu posso liquefazer essa água. Ou, se ela está nesse estado e eu, por exemplo, diminuo a temperatura, ela chega aqui, ó, no estado sólido. Ela se solidifica. Então, perceba que eu posso alterar o estado da matéria mexendo na temperatura, mas também mexendo na pressão. E note que na panela de pressão, eu vou pegar só esse trecho aqui entre o ponto triplo e o ponto crítico, num intervalo bem específico, entre 100 e 120 graus Celsius. Para uma pressão de 1 atm, você tem uma temperatura de ebulição da água de 100 graus Celsius. Já para uma pressão de 2 atm, você tem uma temperatura de vaporização aí, de ebulição da água de 120 graus Celsius. Então, o aumento aqui da pressão faz com que a temperatura na qual a água ferve seja maior. E por isso você tem, então, água líquida a 120 e o alimento cozinha mais rapidamente. Muito legal, né? Vamos falar de uma experiência, ainda falando do diagrama de fases da água, que é a experiência de Tyndall. Não sei se você já ouviu falar. A gente tem um bloco de gelo, onde você coloca 2 pesos amarrados num barbante, e esse barbante ele começa a pressionar a parte de cima aqui do gelo,
e começa a atravessar o gelo. A hora que ele atravessa o gelo ainda está inteiro, ele não corta o gelo no meio. Por que que isso acontece? Vamos voltar lá no nosso diagrama de fases. Ó. No diagrama de fases, observe que eu tenho o gelo ali a uma determinada temperatura e quando eu coloco o barbante em cima do gelo, pressionando ele para baixo, eu estou aumentando a pressão. Aumentando a pressão, o gelo está no estado sólido, por exemplo, numa determinada temperatura qualquer aqui. Se eu aumento a pressão, ó, sem mudar a temperatura, ele pode passar para o estado líquido. Ó. Percebe? Mantendo uma temperatura aqui embaixo, só aumentando a pressão, ó, ele liquefaz. Então, aonde você tem lá o barbante na parte de cima pressionando, essa água liquefaz, o barbante entra. Quando para de pressionar, essa água líquida que fica em cima do barbante, ela vai voltar a virar gelo. Por quê? Porque você aliviou a pressão, diminui a pressão. Se você diminui a pressão, eu vou ter aqui novamente a substância voltando para o estado sólido. Se você não alterou a temperatura, ela volta aqui para o estado sólido. Percebe? E assim, o barbante vai atravessar essa barra de gelo sem, contudo, cortar essa barra ao meio. Muito legal, né, gente? Espero que tenham curtido aí, galera. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, curta o vídeo aí, ative a notificação dos sininhos para você receber aí do YouTube a mensagem sempre que eu postar um vídeo novo. Eu sempre vou estar postando vídeos, dicas, exercícios de vestibular. E é isso aí. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, mesmo nome do nosso canal. Segue lá que eu também sempre estou postando vídeos por lá, dicas. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!